Hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da terceira reunião ordinária e os vereadores aprovaram em definitivo, com 19 votos favoráveis e 4 contrários, o mérito do projeto de autoria do vereador Paulo Búfalo, que altera uma lei de 2005 que estabeleceu normas e critérios para incubação, instalação e fomento às cooperativas de recicláveis que compõem o Programa Municipal de Geração de Emprego e Renda da Prefeitura Municipal de Campinas. A matéria, que tramita desde 2013, muda o critério de obrigatoriedade em consultar moradores de bairros onde será instalada uma cooperativa, reduzindo de um raio de 300 metros a partir do local de instalação para 100 metros. Além disso, determina que se a cooperativa for colocada em um terreno público, sequer há necessidade de consulta. Quando o projeto veio no plenário, nós aprovamos o conjunto da legislação com um dispositivo que falava de uma consulta à vizinhança num raio de 100 metros. E havia uma emenda que falava em 300 metros em torno do local de instalação da cooperativa. Essa emenda, em 2005, ela foi rejeitada, mas na burocracia da casa ela acabou sendo encaminhada como se tivesse sido aprovada pela casa. Quando nós identificamos isso, nós solicitamos ao executivo da época que republicasse a legislação com essa correção. E a resposta do executivo desde então foi dizer que a Câmara Municipal é que precisava fazer essa correção. Se nós corrigirmos a lei, essa consulta para a instalação de uma cooperativa, se a gente considerar que um terreno, um imóvel, tenha 200 metros quadrados, então, considerando 100 metros, a prefeitura teria que consultar, dialogar com cerca de 160 moradores ou proprietários de imóveis, no sentido de aprovarem, apoiarem a instalação dessa cooperativa. Passando para 300 metros, como erroneamente foi feito no início aqui na casa, essa consulta teria que ser feita a 1.400 imóveis, o que inviabilizaria totalmente a instalação de uma cooperativa. Outro projeto que foi aprovado na terceira reunião ordinária foi o substitutivo total ao projeto de lei número 61 de 2022, que institui o mês Março Verde, dedicado a ações educativas para a prevenção do câncer de intestino. O substitutivo muda a cor estipulada inicialmente, determinando o Março Azul, ampliando assim o tema para a prevenção ao câncer de colo e reto, mês no qual deverá ser fomentada a conscientização e debate sobre o tema, que ainda encontra muita resistência por parte da população. A nova proposta é de autoria do vereador Paulo Gaspar, que foi a sugestão de um especialista da área. Basicamente, nós fazemos um substitutivo em relação ao projeto do nobre vereador Carmo Luiz, que instituía o mês Março Verde como prevenção de câncer de intestino. E recentemente, no Senado Federal, foi aprovada uma lei para a prevenção do câncer coloretal, que vem a ser basicamente o mesmo assunto e virou um projeto de lei aprovado no Senado, que agora está em discussão na Câmara dos Deputados por ter tido uma alteração no texto, e já existe um movimento nacional em cima dessa pauta. Melhor seria para estar falando aqui o próprio Dr. Lix aqui na tribuna, mas eu, como não sou especialista da área, eu vou ler, então, o que trata aqui o projeto. Gostaria de cumprimentar o médico especialista em endoscopia gastrointestinal, o Dr. Lix de Oliveira, médico da PUC. Obrigado pela presença, obrigado pelo suporte que deu no substitutivo total do meu projeto Março Verde, e com essa alteração torna-se Março Azul, e também, claro, continua o projeto de incentivo
no sentido da prevenção de um dos cânceres que mata muito no mundo e que nós possamos aí, como sociedade, todos juntos, fazer com que haja realmente um movimento de empresas, dos hospitais, das prefeituras e nós próprios, né, que eu acho que é a obrigação de cada ser humano buscar sua saúde, buscarmos entender a prevenção e a importância que tem a esta visão. E esse tipo de tumor é um tumor que muitas vezes não dá sinal algum, né? Ele é insidioso, o crescimento dele, enfim, quando as coisas acontecem, o tempo já passou, né? O tempo de você ter ali uma possibilidade de cura imediata, ela já se fez tarde, enfim, mas é um assunto que a gente tem que trazer à baia, tem que trazer à luz da sociedade, tal como câncer de mama, câncer de próstata, enfim, melanoma, né, câncer de pele. Então, parabéns, vereador, pelo projeto, parabéns ao vereador Carmo Luiz. E olha só, 12ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para apurar supostas cobranças de vantagens indevidas para a prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo, aconteceu ontem, na quarta-feira. E os membros já decidiram a próxima oitiva. Durante a reunião realizada na tarde desta quarta-feira, a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para apurar supostas cobranças de vantagens indevidas para a prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo, marcou oitiva com o vereador Zé Carlos, ex-presidente da Câmara. A CPI pretende ouvir o parlamentar às 14h do dia 27 de fevereiro. Existem problemas de agenda com vereadores, então a gente achou que essa é a melhor data. Na reunião, os membros da comissão, Paola Miguel, Carmo Luiz, Igor Diego, Major Jaime, Luiz Cirilo e Paulo Búfalo, também solicitaram a transcrição do depoimento de Rafael Creato ao Ministério Público para que seja lido em reunião da CPI. Creato foi subsecretário de Relações Institucionais da Câmara. Ele e Zé Carlos são acusados pelo MP no caso de pedido de propina para renovar contratos. Uma prorrogação por mais 90 dias para a conclusão dos trabalhos foi aprovada ainda na reunião. Agora vai estar finalizando, não sabemos o dia corretamente, mas nos próximos dias aí, então a gente já vai pedir, né, essa prorrogação. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo porque a Comissão de Constituição e Legalidade realizou ontem a primeira reunião do ano. Deliberou normas de trabalho e analisou 7 projetos. Logo na abertura da primeira reunião da Comissão de Constituição e Legalidade, que aconteceu nesta quarta-feira, houve a deliberação das normas de trabalho do grupo, que no biênio 2023-2024 tem à frente o vereador professor Alberto. Além dele, participam da comissão os vereadores Zé Carlos, Felipe Marquesi, Jorge Schneider, Cecílio Santos, Carmo Luiz, Nelson Osseri e Mariana Conte. O presidente leu cada uma das normas e ouviu as sugestões dos parlamentares para cumprir o rito, para que os projetos estejam com os pareceres prontos nas reuniões que vão acontecer quinzenalmente. Que são as sugestões para a normatização de tramitação dos projetos, né, que serão analisados pela nossa comissão para o biênio 2023-2024. O primeiro sugestionamento é o estudo prévio dos projetos a serem relatados. As proposições a tramitarem por essa Comissão de Constituição e Legalidade passarão por uma análise jurídica e financeira, orçamentária, quando necessário, com a elaboração de um estudo prévio, meramente opinativo, com o intuito de subsidiar a elaboração do parecer do relator designado. Entre as normas, o grupo decidiu que, em caso de parecer contrário, em que os membros não estejam de acordo, o presidente poderá designar um novo relator para a discussão dos pareceres. A proposta já aconteceu na primeira análise em um dos 7 projetos que estavam na pauta. De autoria do vereador Rubens Gás, a matéria que concede gratuidade de tarifa no transporte público coletivo municipal de Campinas aos candidatos do inscritos no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
A matéria recebeu o parecer contrário do vereador Zé Carlos, que foi o relator. Foi o que aconteceu hoje. É um projeto que realmente tem uma perspectiva inconstitucional, mas tem um mérito extraordinário. E como essa é uma casa de leis que tem que fomentar bons projetos, a comissão ela permite isso. Não significa que o projeto vai ter um final pleno, mas poderão surgir ideias extremamente relevantes que contemplarão aquela ideia inicial, mesmo que aquela ideia tenha inicialmente algum conflito ou algum óbice jurídico. Ao final, o presidente da Constileg se mostrou otimista com o trabalho do grupo. Os vereadores estão animados, estão com bons projetos. Eu já distribuí muitos projetos para a nossa comissão e eu tenho certeza que vai ser um debate muito saudável, muito bom. Vale a pena acompanhar a TV Câmara e acompanhar as reuniões da Constileg, Comissão de Constituição e de Legalidade. E olha só, o vereador Marcelo Silva protocolou um projeto de lei que obriga a prefeitura a manter ambulância e bombeiro em parques públicos municipais, nos quais haja grande concentração de pessoas. As recentes tragédias ocorridas com quedas de árvores no Bosque dos Jequitibás e na Lagoa do Taquaral ligaram o sinal de alerta em Campinas. E é exatamente por esse motivo que o vereador Marcelo Silva protocolou um projeto de lei que obriga a prefeitura aqui de Campinas a manter nos parques municipais da cidade, que tem grande circulação de pessoas, ambulâncias e também bombeiros. A gente sabe que hoje os parques públicos têm grande circulação de pessoas ao longo do final de semana. Dou um exemplo clássico aqui que é o Taquaral. Taquaral, aos finais de semana, podem circular de 20 até 50 mil pessoas. Então você imagina o número de ocorrências, o número de atendimentos que você pode dar para uma pessoa. E o que você evita com isso? Você muitas vezes pode até desafogar um posto de saúde, né? Você pode desafogar um hospital, que você dá um atendimento, que você pode solucionar o problema daquela pessoa naquele momento. E, obviamente, se for um problema mais grave, você pode até salvar uma vida. Ah, mas muitas pessoas me perguntaram, você vai deslocar, a gente sabe que as viaturas do SAMU, do Corpo de Bombeiros, óbvio que você tem que trabalhar com uma logística, e eu sempre sou a favor também das parcerias público-privadas. O parlamentar reforça que em estádios de futebol, por exemplo, os clubes são obrigados a manter uma ambulância móvel com equipe em jogos com público de até 10 mil pessoas. As federações elas abrem uma licitação e na licitação elas terceirizam o serviço para as entidades privadas prestarem aquele atendimento. Com isso, você não deixa a população que mais precisa, que é atendida pelo SUS, desprotegida. Então você acaba também prestando um atendimento para a população que está circulando. Hoje os clubes, aqui alguns clubes da cidade de Campinas, já têm esse atendimento. Então eu tenho acompanhado, eu tenho uma atuação bastante grande nos clubes privados aqui na cidade de Campinas. Então eu vejo quantos atendimentos são realizados, óbvio, numa população muito menor do que nos espaços públicos. Mas você presta serviço para aquele idoso, você presta serviço para uma criança. Enfim, acho que são situações que você traz para o munícipe, você traz benefícios e você traz até uma certa segurança para aquela pessoa que está lá no parque público.